Lucas 22, eu vou ler só o verso 32 e o 33. Fala assim. 31 e 32, né? 31 e 32. 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Amém? Você sabe, se você ver duas pessoas, você sabe dizer quem que é convertido e quem que é convencido? Se você vê dois crentes assim, você consegue identificar quem é convertido e quem é convencido? Quando a gente fala a respeito disso, a gente lembra daquela história das duas casas, né? As duas casas por fora, elas eram exatamente iguais. E o determinante que faria com que você soubesse quem é quem, no final das contas, da mesma forma que com o crente, assim como foi com aquelas casas, foi o momento onde veio a tempestade, onde veio a enchente, e aí deu contra aquelas casas. E a casa que ela estava forjada sobre a rocha, ela permaneceu. Mas a casa que ela estava formada na areia, ali mesmo ela desabou. E é dessa mesma forma que acontece na vida das pessoas que se dizem convertidas, mas que são só convencidas. Enquanto você está vivendo um período de normalidade, está vivendo a rotina, está tudo normal. Mas no momento onde vem a peneira, no momento onde vem a tempestade, onde vem a enchente, é aí que você percebe se realmente a pessoa era ou se ela não era. E nós percebemos aqui de uma forma muito clara que quando nós falamos a respeito de tempestades, normalmente as pessoas elas falam assim: a tempestade ela vem sobre a sua vida para você saber quem é Deus. Mas na verdade é ao contrário. A tempestade ela vem para mostrar quem você é. Porque Deus sabe exatamente quem você é e Ele sabe quem Ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas muitas das vezes nós precisamos passar pelas tempestades para que nós venhamos entender que nós não somos quem nós achávamos que éramos. Que nós não podíamos, que nós não damos conta igual nós achávamos que daríamos. E você percebe isso acontecendo na vida do apóstolo Pedro, né? A tempestade ela fala quem você é. É para isso que servem as tempestades que acontecem na nossa vida. E nesse verso que nós acabamos de ler aqui, nesses dois versos, é uma história extremamente conhecida, é a última Páscoa, né? E nesse trecho que nós lemos aqui, você percebe que em um único versículo, Jesus ele dá dois alertas ao mesmo tempo para Pedro. Ali em público, no meio de todos os outros discípulos, a começar pelo fato de que ele começa dizendo: Simão, Simão. Ou seja, eu não sei se você percebeu, mas ele não chamou de Pedro, ele chamou de Simão. E eu creio que naquele momento o Pedro deve ter arregalado os olhos, né? Porque ele pensou: por que está me chamando de Simão agora? E isso tem tudo a ver com a situação que estava prestes a ocorrer. Na Bíblia, você vai perceber que normalmente quando existe essa repetição da palavra, fala a respeito de um aviso, de uma advertência, de um perigo eminente. Você lembra que quando Jesus ele vai lá na casa de Marta e Maria, ele fala para Marta: Marta, Marta, né? Quando ele se encontra com Saulo, ele fala: Saulo, Saulo. Então todas as vezes que existe essa repetição, é um alerta que vai vir após essa palavra. E é da mesma forma, ou seja, quando Pedro ele ouve Jesus falando daquele jeito com ele, ele já fala: eita, alguma coisa, né? Já vem alguma coisa aí. E esse é o primeiro nível, né? Esse alerta. E o segundo, que fala a respeito do diabo que pediu para Jesus para peneirar não só Pedro, mas os discípulos, assim como se peneira o trigo. E Jesus se vira para Pedro e fala assim: mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. É importante de nós entendermos que o que motiva Jesus a falar de Pedro, não como Pedro, mas como Simão agora, é como se Jesus estivesse falando para ele assim:
O inimigo ele vai te peneirar, só que ele não vai te peneirar como Pedro. Ele vai te peneirar nas fragilidades do Simão. Ele vai te peneirar naquilo que a sua carne ainda grita mais alto do que o seu espírito. É como se a crise ela fosse atingir aquela natureza que ainda não é transformada. Então, se existe na nossa vida ainda um pedaço de mim que ainda precisa ser transformado, é nesses lugares aonde a prova vai vir. Não pense você que Deus ele vai te provar pelo tanto de horas que você ora por dia, ou pelo quanto de vezes você lê a Bíblia, ou do quanto você evangeliza. Você sempre vai ser provado nos lugares ainda onde você tem fraqueza. E você percebe que isso é tão real, né, na forma como foi predito, que o que vem após a própria palavra do próprio Pedro, ela acaba provando que Jesus estava certo. Porque ele fala assim, não, eu estou pronto para ir contigo até a morte se for preciso. E aqui você vai perceber que nós estamos falando a respeito de uma disparidade. Enquanto Pedro está falando a respeito de coisas da alma, da sua intenção, da sua vontade, Jesus está falando a respeito de coisas do Espírito. E ele fala ainda, quando ele chama os discípulos para orar, né? Ele fala assim, ficai vigilantes, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro ele fica toda hora caindo nessas questões de que o seu ímpeto, aquela vontade que ele tem de fazer as coisas, ele pensa que isso já é o bastante. E quando nós falamos a respeito de peneirar, a gente está falando a respeito de um processo violento de separar o trigo, que é basicamente a nossa fé genuína, de todas as sujeiras que tem a palha, que representa ali o nosso orgulho, a nossa altivez de achar que a gente dá conta, de que a gente é capaz, que eu posso, que eu não preciso de ninguém, da minha autossuficiência. Então esse processo, por mais que seja algo assustador, né, principalmente para as pessoas que não conhecem muito da palavra de Deus, como assim Jesus teve uma conversa com o diabo e o diabo pediu para deixar que ele peneirasse os apóstolos? Ele está falando a respeito de um período de transição. É como se ele falasse assim, a partir desse dia, as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Ou aqui a gente derruba tudo de uma vez, ou vocês passam para um próximo nível. E você percebe que no palavreado que Jesus usa, fica muito claro toda essa situação. Porque ele fala assim, e quando te converteres, em outras traduções ele fala, ajuda os seus irmãos. Fortifica os seus irmãos. E eu fico pensando a respeito de Pedro andando 3 anos com Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, fazendo milagre, batizando pessoas, expulsando demônios, e depois ainda ter que ouvir da boca do próprio Jesus, quando você se converter, aí você ajuda os seus irmãos. Como que é possível uma pessoa que anda com Jesus praticamente 24 horas por dia não ser convertido? Como que é possível uma pessoa que vem 30 anos na igreja não ser convertido? Como que é possível uma pessoa que vem todo domingo, que ela se veste de crente, que ela fala igual crente, ainda não ser convertido? É o que eu comecei falando aqui para vocês. O que vai provar é a hora que você martela o dedo. Sabe, se existe um recipiente, eu tenho um copo que ele está cheio de laranja, e se eu espremer esse copo, vai sair suco de laranja de dentro dele. Se eu tenho um copo com água e eu aperto esse copo com água, vai sair água de dentro dele. E se eu tenho um corpo que ele é pecaminoso e eu aperto ele, o que vai sair? A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, por mais que você fala, não, Júnior, mas eu falo umas besteiras, mas é de vez em quando. De vez em quando eu solto umas coisas sem querer. De vez em quando eu fico bravo, aí eu perco a cabeça, aí na hora que eu vi já foi, mas não é sempre, é de vez em quando. Esse de vez em quando significa que ainda existe um pedaço dentro de você que está sucinto, é um terreno propício para que o maligno ele possa te peneirar, e pior do que isso, que ele possa te vencer. Porque você ainda não está totalmente convertido. Convertido é convertido. É um estado onde eu estou totalmente
entregue às vontades de Cristo e não nas minhas próprias vontades. E nós vamos chegar até lá. Então, quando nós falamos a respeito da conversão, está muito para além dessa mentalidade que nós temos de trocar de religião. Nós falamos, o fulano era católico, aí agora ele se converteu na igreja evangélica. Às vezes ele mudou de religião. Isso é uma das coisas que acontece o tempo todo. As pessoas, elas trocam de ambientes, né? Só que a cosmovisão continua sendo a mesma. A pessoa, ela ia na mesa branca para fazer macumba para os outros e não sei o quê, e eu faço um trabalho que eu amarro o seu marido, eu amarro não sei quem. E aí depois que ela vem para a igreja, aí ela vai fazer oração para conseguir as mesmas coisas que ela conseguia com a macumba. Ou seja, a cosmovisão da pessoa continua a mesma. Ela não entendeu nada de evangelho. Ela simplesmente mudou de religião. Eu orava para o ciclano, agora eu oro para o beltrano. Mas o meu comportamento ainda é o mesmo, é tudo a respeito de mim. Eu ainda ando buscando as minhas próprias necessidades e a minha vontade sempre prevalece. Quando o primeiro mandamento do evangelho, do reino, é negar a si mesmo. Quando Jesus ele fala assim, pegue a sua cruz e me siga, ele está falando a respeito de você crucificar suas próprias vontades. O evangelho ele fala a respeito disso. E a conversão em específico fala a respeito disso. De eu ter vontade de fazer, mas eu falar, mas isso não me pertence mais. De eu saber que um dia eu faria, mas eu falo, hoje eu não faço mais. Não é que eu não tenho vontade. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim com relação à homossexualidade, até jovenzinho, e a pessoa falou para mim assim, eu tenho um problema e tal, e eu já sabia, né? Quem que não sabe? Aí a pessoa ficou meio assim de falar e tal. Aí no fim ele falou, eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Eu falei, é sério? Aí ela falou, é. Eu falei assim, eu também tenho um problema. Eu gosto de pessoas do sexo oposto. Ela falou, mas isso é normal. Eu falei assim, não, é normal para uma pessoa que é solteiro, mas eu sou casado. E mesmo assim ainda eu continuo gostando de pessoas do sexo oposto. Todos os dias eu tenho que negar a mim mesmo e entender que eu tenho uma pessoa só e que eu não tenho mais olhos para qualquer outra. Isso é negar a si mesmo. Então a pessoa falou, mas e aí? Eu falei, e daí não muda nada. O evangelho é uma negação a si mesmo. Agora, você acha que o evangelho ele tem que abraçar suas vontades? Ele tem que abraçar os seus desejos? Eu não falo que você é, que você não é. Eu só falo o que o evangelho diz que você tem que ser. Eu também tenho um monte de coisa que eu gostaria de fazer na minha carnalidade, mas o evangelho me proíbe. Ele fala que não, pronto, acabou, e não me dá um espaço para que eu possa tentar. Ele simplesmente fala que não, e se Deus falou que não, para mim é não, pronto, acabou. É isso que nós precisamos entender a respeito de evangelho. Que a conversão está para muito além da questão de trocar de religião. E quando eu falo para você a respeito do quanto a carne ela ainda estava favorável, ela ainda estava viva na vida de Pedro, é no verso 33 que nós lemos aqui, né? Onde o discurso da carne, ele fala assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte se for preciso. Isso daqui está falando a respeito de uma superestima, né, da sua lealdade, da sua força de vontade. Não, eu vou, né, eu bato no peito, eu falo, eu consigo. Sendo que o próprio Jesus já falava o tempo todo, quem de vocês que está apto para beber do cálice que eu vou beber? Para onde eu vou vocês não podem ir. Só que mesmo assim ele se achava bom o bastante para conseguir viver isso, para conseguir validar isso que tinha na cabeça dele, só que era só uma teoria. Então você percebe que a fé baseada em convencimento e não em conversão é uma fé de autossuficiência. É uma fé onde pela força, muitas das vezes, eu abandonei muita coisa que eu fazia de errado, de verdade. Eu saí de muitos vícios, eu saí de muitos lugares que faziam mal socialmente, na minha saúde, em todos os outros âmbitos. Inclusive é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, a igreja é um ambiente que socialmente falando, se a gente nem estivesse falando a respeito de espiritualidade, a igreja é um ambiente extremamente saudável, né? A igreja ela faz um papel para a sociedade que não tem pagamento que pague. O tanto de pessoas que são libertas, o tanto de famílias que são restauradas, isso tudo é igreja. O tanto de pessoas
que são curadas na questão emocional, né? A igreja tem esse aspecto familiar. Na igreja todo mundo chama Deus de pai. Na igreja as pessoas se chamam de irmãos. Então eu venho de uma família toda destruída e quando eu chego na igreja, aqui eu tenho um monte de irmãos. Aqui eu tenho um pai. E esse pai, ele me vê e me assiste o tempo todo, diferente do meu, que às vezes é um pai ausente. Então eu sou curado dessa deformidade que existe dentro de mim, do lugar de onde eu vim, quando eu entro dentro desse ambiente que é um ambiente de relacionamento saudável. Então, só socialmente falando, a gente já percebe que a igreja, ela tem um papel que ele é enorme diante da sociedade. Só que quando nós falamos a respeito de conversão, nós estamos falando de algo que é muito para além de você entender que esse ambiente é bom, que esse ambiente é propício, que é saudável, que aqui você vai encontrar pessoas boas, que aqui você vai encontrar pessoas que estão em transformação, em constante mudança. Não é só a respeito disso. Então essa autossuficiência é como se fosse o ego se adaptando para garantir um pertencimento e, pior de tudo, tentando evitar de demonstrar sua vulnerabilidade. Porque todo ser humano, no final das contas, desde Adão, sempre quis ser seu próprio Senhor. Desde quando Adão e Eva, eles optaram por comer do fruto, eles decidiram, eu quero ser o Deus da minha própria vida. E desde que nós nascemos, nós já nascemos com essa percepção, com essa expectativa de eu me suprir, de eu ser independente. Como que é as promessas que as pessoas fazem por aí? Seja independente financeiro. Seja independente de tempo, seja independente. Por quê? Porque isso é uma das coisas que está no cerne da alma do ser humano, não do espírito, da alma do ser humano, das minhas vontades, dos meus desejos, não precisar de ninguém, não depender de ninguém. Quando o evangelho ele me convida para fazer exatamente o oposto disso. Jesus ele me convida para que eu seja totalmente dependente dele. Fala se tem uma coisa que é mais contra as minhas vontades do que isso. Eu lutei a vida inteira para me tornar uma pessoa autossuficiente. E aí quando eu encontro com Deus, Ele fala, larga tudo e dependa totalmente de mim. É por isso que o Evangelho é um convite para negar a si mesmo. É eu me adaptando para saber pertencer, só que ao mesmo tempo evitando demonstrar as minhas vulnerabilidades. E tem aquele problema. Imagina que você vai num hospital, você vai ali ser atendido por um médico, e quando o médico ele tenta ver o ferimento, você fala, não, eu não vou mostrar, você não vai tocar no meu ferimento porque está doendo demais. Se você não mostrar a sua vulnerabilidade, não tem como ser tratado. Se você não der liberdade, você não ser sincero com Deus e falar o que está acontecendo de verdade, não tem como ele entrar. Porque você ainda, até com Deus, você fala usando uma máscara. Né? Diante das pessoas, tudo ok, ninguém conhece a sua vida e ninguém conhece as suas intimidades. Mas tem pessoas que elas aprenderam tanto a viver uma mentira, que até diante de Deus elas fingem que está tudo bem. Quando está tudo uma bagaceira danada e Deus é o melhor que sabe disso. Então nós precisamos aprender a demonstrar as nossas vulnerabilidades. Você percebe que se tem uma coisa que Jesus, sendo quem ele era, ele não fez, foi tentar se sobrepor sobre qualquer outra pessoa. E ele poderia ter feito isso. Então você percebe que o maior exercício de humildade não é você ser um pobre coitado e aceitar que você é um pobre coitado. É você saber que você tem poder, que você tem capacidade, que você tem potência o bastante, mas mesmo assim você não usar. É isso que é humildade. É por mais que Jesus ele pudesse acabar com tudo, ele se deixava ser subserviente e ser tratado como um cachorro, sabendo que ele tinha poder para resolver tudo aquilo de qualquer outra forma, da forma como nós esperávamos que fosse. Isso é humildade. Isso é autocontrole. Quando ele fala a respeito de dar outra face, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Ele não está falando a respeito de você ter sangue de barata. Ele está falando, quem manda aqui sou eu. Eu não me permito ser controlado nem por pessoas e nem por circunstâncias. Quem determina os meus atos sou eu. Eu não sou reativo. Eu não respondo na mesma medida que as pessoas esperam de mim. Eu determino o meu destino. Tanto é que ele conduziu as coisas até chegar no lugar e na hora que precisava ser.
Então, quando nós falamos a respeito do convencimento, nós estamos falando a respeito dessa mentalidade de autossuficiência e que é muito fácil de você perceber isso quando você olha para o Israel. Pessoas que se achavam autossuficientes, né? Se você pegar o comecinho da história de Paulo, no comecinho dos escritos paulinos, você vai perceber que ele tinha muito isso ainda. Ele falava, não, que eu que sou zeloso pela lei, que não sei o que, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, não sei o que. Ou seja, ele passa uma capivara enorme ali para falar a respeito dele. Só que à medida que o tempo vai passando e ele vai conhecendo mais de Deus, aí ele fala assim, de todos os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Ele vai reconhecendo isso que a gente falou aqui nessa música. Entendendo que de mim eu não tenho nada para oferecer. Eu simplesmente celebro porque ele me deu uma oportunidade. Eu celebro porque até aquilo que eu ofereço para ele já é dele. Eu sou simplesmente um vaso. E aquilo que está dentro de mim não é meu. É essa mentalidade que nós precisamos trabalhar na graça. Paulo, ele chega em um determinado momento onde ele olha para todos esses feitos dele, e ele tinha muitos. Ele tinha muitas coisas das quais ele poderia falar, mas ele fala assim, eu considero como esterco todo o meu conhecimento diante do conhecimento de Cristo. Ou seja, a partir do momento em que eu descobri quem é Deus, nada do que eu faça, nada do que eu tenha pode se comparar com aquilo que ele tem para mim, ou com aquilo que ele é. Então, você percebe que, de acordo com a experiência da história que nós lemos aqui, essa peneira, ela expôs toda essa palha que ainda havia nesse homem que andava todos os dias com Jesus. Ainda tinha muita palha para ser queimada. Ainda tinha muito joio ali no meio do trigo. Não digo que ele não fazia as obras de Deus, ele fazia. E diante de todas as pessoas, talvez aonde ele passava, as pessoas falavam lá, ali vai um homem de Deus. Porque ele andava com Jesus. Eles se vestiam iguais, eles falavam igual. Só que ainda tinha muitas coisas dentro dele que não era de Jesus. Tinha coisas dentro dele que não pertenciam a Jesus. E sabe qual que é o problema disso daqui? Circunscrição. A partir do momento em que tem algo que não é de Deus que está dentro de mim, quem que é o dono? Se não é de Deus, é de quem? E dadas essas circunstâncias, quando o inimigo ele se aproxima, ou ele entra dentro da minha vida, entra dentro da minha casa, entra dentro da minha história, e aí você ora e fala, Deus, olha o que está acontecendo na minha vida, o inimigo está cirandando aqui na minha casa. E aí Deus vira para você e fala assim, ele tem circunscrição para isso. Ele está trabalhando num lugar que é dele. Tem coisas aí dentro de você que ainda são dele. E enquanto isso estiver aí, ele tem direito de estar fazendo o que ele quiser. É esse o entendimento que nós precisamos ter. De que quando o diabo falou, eu vou peneirar esses discípulos, ele estava falando especificamente a respeito de usar aquilo que era dele por direito. A mentira que existe dentro de vocês é minha. O engano que existe dentro de vocês é meu. O medo que vocês sofrem é meu. Todas essas indagações, tudo isso é meu. E eu tenho autoridade para trabalhar em cima disso. É como se fosse um ultimato ali, antes da morte de Cristo, para que as coisas elas entrassem no seu devido lugar. Então essa peneira do diabo, ela expôs toda essa palha que ainda existia. E a negação de Pedro, nós conhecemos a história, ela demonstra que essa mudança que ele tinha vivido, porque eu não falo que isso foi uma transformação, essa mudança que ele viveu era condicional. Porque se realmente ele tivesse sido transformado nesse período em que ele andou com Jesus, ele poderia ir para onde ele quisesse, ele poderia ficar o tempo que fosse longe de Jesus, que ele continuaria sendo essa pessoa que nasceu de novo. Você percebe na história de José, que José ele se aparta da sua família, ele se aparta da sua terra, ele se aparta do Deus a quem ele servia lá na sua terra, e entra num lugar de deuses estranhos, de uma cultura estranha, de pessoas que não conheciam a sua família e nem o seu Deus, mas mesmo assim, ele permanece fiel. Você percebe que uma pessoa convertida,
é como se fosse uma largata que ela virou borboleta. Ela nunca mais vai voltar a ser largata de novo. Depois que ela aprendeu a voar, ela nunca mais vai arrastar a barriga no chão. É esse o entendimento que nós precisamos viver a respeito de conversão. O cerne da conversão é literalmente essa mentalidade, né, da metanoia, que é essa rendição da mentalidade de Simão. É como se aquele momento onde Pedro ele viveu aquela negação, e ele negou uma vez, negou outra vez, negou outra vez. É como se aquela falência desse Simão, que ele se achava competente o bastante para dar conta emocionalmente por conta própria, essa falência, ela praticamente chancelou uma metanoia na vida dele. A metanoia é a palavra usada lá em Romanos 12:2, quando Paulo ele fala assim: transformai-vos pela renovação do entendimento. Essa transformação de mente, a palavra em grego é metanoia, que é literalmente mudança de mente. Enquanto Pedro ele não chora amargamente, enquanto ele não percebe o quanto ele é fraco, o quanto ele é falho, e ele não dava conta que nem ele achava que dava, ele não se abre para que ele possa viver essa novidade de vida. E enquanto isso, Simão ainda toma conta. Então, naquele momento, é como se a 2 Coríntios 12:9, né, que Deus fala para o próprio Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É como se naquele momento de fraqueza de Simão, o Pedro ele pudesse ressurgir. Porque agora o Simão já não dá conta mais de fazer nada. Ele percebeu que ele é uma fraude, ele é uma farsa. Por mais que ele falava para Jesus: eu vou contigo até a morte, não vai nada. Muito menos do que isso você está negando. Você é muito mais fraco do que você imaginava. E você percebe que através dessa mudança de mente de Romanos 12:2 é que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto eu estou vivendo pela minha própria mentalidade, por aquilo que eu acho que é ou deveria ser, eu estou vivendo a minha própria vontade, eu não estou vivendo a agradável vontade de Deus. E isso é para tudo na minha vida. Porque muitas das vezes eu estou pensando a respeito da filosofia que eu tenho de vida. Mas eu vou mais além, eu estou falando a respeito da forma como você trata as pessoas que estão à sua volta. Né? Eu estou falando do comportamento que você tem quando você está longe da igreja. Como que você trata o seu marido, como que você trata a sua esposa, como você trata seus funcionários, como você trata o seu patrão. Tudo isso fala a respeito da minha conversão ou não. Porque é muito fácil eu enganar as pessoas que não me conhecem. É muito fácil eu vir aqui na igreja, ninguém sabe como é que eu sou em casa. Só que em casa, a minha esposa fala: não tem nada a ver com aquele que ele é na igreja. Em casa, até o cachorro sabe quem eu sou de verdade. E não tem nada a ver com essa pessoa que eu me apresento aqui. É muito fácil você enganar pessoas que não te conhecem. É por isso que o próprio Pedro ele vai falar na carta dele que o seu casamento é como se fosse um termômetro para falar a respeito da sua vida com Deus. Porque se o seu relacionamento estiver ruim, então existe um corte na sua vida espiritual, onde Deus ele não recebe aquilo que você está entregando ou enviando. Deus fala: desculpa aí, nem o básico você não está fazendo, então lamentavelmente eu também não consigo te ajudar nessas circunstâncias. Então nós precisamos entender que existe uma lei que ela precisa ser cumprida, espiritualmente falando. E você percebe que esse processo, ele vai expor o Simão que existe dentro de você. Só que por um outro lado, ele também vai legitimar o Pedro que Deus está querendo construir. A partir daqui, a partir do momento em que existe esse processo de humilhação, nunca mais a carne ela vai querer falar alto do jeito que ela estava falando. Você vai perceber de uma forma muito forte que esse legado da vulnerabilidade é como se a conversão ela acontecesse depois dessa humilhação da carne. Sabe, o que é a humilhação da carne? A humilhação da carne é quando você faz uma besteira e é muito tranquilo quando você mantém isso em segredo. Mas comece a fazer isso.
Toda vez que a sua carne ela se opor à sua santidade, e isso for um pecado contra alguém ou contra Deus, comece a confessar o seu pecado, para ver se você vai ter coragem de continuar ainda pecando. Você pecou contra a sua esposa de uma forma que ela nem sabe, chega para ela e fala, ó, abre o jogo com ela, fala, ó, eu quero te pedir perdão porque tal dia eu fiz tal coisa, eu pensei tal coisa, eu fui em tal lugar, eu vi tal coisa. Passe por essa humilhação para ver se da próxima vez que você vai pensar em fazer, você não vai pensar duas vezes e falar assim, caramba, se eu fizer isso de novo, eu vou ter que me humilhar de novo e vou passar vergonha de novo. Não tem uma forma melhor de você humilhar a sua carne do que você expô-la. É por isso que o Evangelho ele manda que nós confessemos os nossos pecados. Isso é uma forma de eu estar me humilhando na minha carne e estar crescendo no meu espírito. Eu estou anulando aquilo que está no erro para que o Pedro que está dentro de mim ele possa se desenvolver. Porque enquanto o pecado ele ainda continua dominando sobre mim, o Espírito de Deus ele não vai fazer morada ali naquele lugar. Sabe por quê? Por mais que o pecado ele admita ser dividido, Deus não. Deus ele não tolera repartir você com ninguém. Deus ele fala, ou você é totalmente meu, ou então você não é meu. Então eu preciso entender que enquanto eu estiver nesse ânimo dúbio, de às vezes achar que eu estou convertido, mas de repente eu penso que eu só estou convencido, ainda tem coisas em mim que precisam ser incineradas, precisa ser queimado até o fim. Não é simplesmente eu falar eu parei de fazer, é literalmente eu desenvolver um comportamento de arrependimento. É eu me humilhar diante das pessoas que estão à minha volta, entendendo que tudo aquilo que eu estou fazendo para mim, conforme eu já falei aqui em um outro momento, não existe consequência solo. Então, se eu sou um marido que eu estou em pecado, eu estou trazendo a maldição não só para a minha vida. O salário do pecado é a morte. E toda a minha família está sendo penalizada juntamente comigo. Então eu preciso e eu devo satisfação da minha vida espiritual para os meus filhos. Eu preciso e eu devo satisfação da minha vida espiritual para minha esposa. Porque muitas das vezes ela está ali orando, ela está jejuando, ela está buscando e eu estou só cortando o barato dela. Ó. Eu estou só impedindo que as coisas aconteçam sem que ela perceba. E ela fala, por que eu oro e as coisas não acontecem? Ah, porque enquanto você está orando aí, tem o outro aqui que está fazendo tudo errado e atrapalhando tudo a sua vida. Porque se no mundo espiritual vocês são um, tudo aquilo que ele faz de benefício afeta a sua vida. Só que tudo aquilo que ele faz de errado também afeta a sua vida. Bem-vindo ao barco de Jonas. Se afundar, vai todo mundo afundar junto. Então eu devo esse tipo de tratamento para que eu venha a me modificar, para que eu venha a me transformar e me converter verdadeiramente, assim como também está dando o exemplo para que muitas das vezes a pessoa ela tenha a liberdade para fazer isso, que talvez ela tenha muita vergonha e ela nunca vai fazer. Né? Então alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que ser cristão o bastante para se humilhar, fazer aquilo que Jesus fez. E aí quando nós chegamos no finalzinho, só para a gente finalizar essa mensagem aqui, nós sabemos que Pedro ele se tornou um grande apóstolo. E o que determina, para mim, isso é um pensamento pessoal, a conversão de Pedro não é os sinais e os prodígios, as maravilhas que aconteciam ali em Atos dos Apóstolos. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, esse mesmo Pedro, que fez tanta coisa errada nos evangelhos, aonde ele passa, a sombra dele cura as pessoas que estão na calçada. E isso talvez pudesse ser já motivo de a gente falar, nossa, está convertido agora, hein? Mas a maior conversão que eu percebo na vida de Pedro, eu penso que seja na hora da morte dele. Lembra que eu falei para você que você vai descobrir se você está convertido ou está convencido na hora da tempestade? É para isso que ela serve. E é aquele que é o maior momento, a maior prova para mim de que Pedro realmente ele morreu totalmente convertido. Porque quando Pedro ele foi capturado e ele foi sentenciado à morte, os seus algozes eles viraram para ele e falaram assim: já que você ama tanto esse seu Cristo, então nós vamos te matar e você vai morrer do mesmo jeito que ele morreu. Nós vamos te crucificar
para você poder morrer do mesmo jeito do seu mestre. E aí Pedro se vira para eles e fala assim: quem sou eu para morrer da mesma forma que o meu mestre? Se vocês vão me crucificar, então me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer do jeito que ele morreu. Agora nós estamos falando a respeito de uma pessoa que nega as suas vontades. E que pode vir a tempestade que for, que isso não abala mais a sua estrutura. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.